Bruno Mendes renova ou não renova? Temos informações importantes. Pedro, praticamente vendido para o Arsenal, sim. E Murilo vai receber proposta em caráter oficial do Benfica já agora em julho. Vem comigo aqui que você vai entender tudo no canal do Corintianeiro logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Eu gostaria de pedir de antemão para você se inscrever e deixar o seu like neste vídeo e fiquem até o final dele, porque temos informações importantes sobre Murilo, sobre a possível renovação de Bruno Mendes ou não e sobre a possível venda do atacante Pedro. Então fiquem até o final para você receber a notícia de forma detalhada. Pessoal, não dá para iniciar o vídeo de hoje sem falar da vitória do Corinthians de ontem. Uma vitória fundamental, uma vitória super importante. Tivemos ótimas atuações do goleiro Cássio. Fazia tempo que não vi o Cássio atuar em alto nível igual atuou ontem. Foi exemplar, foi seguro, jogou muita bola o Cássio. O Matheus Bidu já vem com a terceira partida sendo um dos melhores homens em campo. Murilo, excelentíssimo na zaga. Temos que dar crédito pro Gil, tá, pessoal? Ai, medalhão, mas fez uma boa partida, assim como o Rony, que a gente dá pedrada direto. Correu como nunca, marcou como nunca. O Yuri Alberto, falando dos jogadores que são criticados, com exceção do Murilo. O Yuri Alberto fez uma boa partida, além de dar passe para o gol. É um jogador que correu muito, cansou demais o time do Fluminense. Já começou a dominar a bola melhor, já começou a ter mais confiança. E o Roger Guedes, a gente não tem o que falar, né, pessoal? É exceção. Falar o que do Roger Guedes? É o nosso melhor jogador, vice-artilheiro da Neoquímica Arena, vai passar o Jô em dias. Tá jogando muita bola e já merecia a seleção brasileira. É um ótimo atleta. Pessoal, corintianeiro, cara, o Corinthians ganhou apenas um jogo em casa. Vamos com calma. Sim, mas foi contra o Fluminense, num time que está em crise, que é o Corinthians. O Fluminense vem voando baixo nas competições internacionais e no Brasileirão. Candidato a título na Libertadores, candidato a título no Campeonato Brasileiro. É um time que vem jogando muita bola e muito entrosado com o Fernando Diniz. O Corinthians fez um primeiro tempo morto, mas no segundo tempo passamos a dominar o Fluminense com contra-ataques mortais. Então, o Corinthians ganha a partida, ganha confiança e nos dá perspectivas de esperança contra o Atlético Mineiro na quarta e contra o Independente Del Valle lá. A gente tem a volta do Renato Augusto, que é de grande importância para o Corinthians, porque Renato Augusto entrou faltando 20 minutos para acabar a partida. Beleza, o jogador não se lesionou, que isso é ótimo, e seria muito frustrante para a carreira do Renato Augusto se lesionar novamente. Até porque ele já tem 35 anos de idade e o jogador volta com medo. Então foi uma partida para o Renato voltar a ter confiança. Porque quando ele se contundiu do menisco lá contra o Liverpool, ele já ficou um tempo muito parado e a recuperação cada vez demora mais, até pela sua idade. E o Renato Augusto já sofreu com muitas lesões durante sua carreira. Então foi uma partida muito importante até para o Renato ganhar confiança. Não sentiu nada, informações que temos é que foi normalzinho, não sentiu dores, não sentiu nada. Contra o Atlético Mineiro, não estou dizendo aqui que ele vai ser titular, mas eu estou dizendo para vocês que ele vai ganhar mais minutagem em campo, até porque precisamos vencer o jogo. Então pode ser que ele entre aí para o segundo tempo inteiro, pode ser que ele entre o primeiro tempo inteiro, ainda a gente não sabe, mas é uma volta muito importante para o Corinthians. Pessoal, agora a informação importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês é sobre o zagueiro Murilo. O zagueiro Murilo, eu trouxe no vídeo anterior que o Benfica estaria interessado no zagueiro Murilo, que seriam informações do Chico Garcia, jornalista de grande conceito no cenário esportivo brasileiro. E existe sim, pessoal,
e o Benfica fará uma proposta em caráter oficial para o zagueiro, para o nosso jovem zagueiro, já na abertura da janela. A gente não tem valores financeiros, não temos os números para saber se é uma proposta irrecusável ou não. A única coisa que eu sei é que o Corinthians tem o hábito de vender seus jogadores por preço de banana, assim como foi com o João Vitor, se eu não me engano foi 50 milhões para o mesmo Benfica. Temos o Robert Renan, que foi envolvido em uma negociação com o Yuri Alberto, junto com o Mantuan. Os dois estavam jogando muita bola. Me arrisco até dizer que se o Robert Renan tivesse no Corinthians hoje, seria titular absoluto. Então, tivemos aí o Robert Renan, o goleiro Ivan, o Duqueiroz. Então, o Corinthians, fora outros atletas que já saíram, o Corinthians tem o hábito de negociar muito mal. Na arte da negociação, o Corinthians é um bobão. Essa é a grande realidade. Se vir proposta irrecusável para o Murilo, junto aquele desejo do jogador de ir para a Europa, não tem como segurar? Beleza. Mas as informações que temos é que o Pedro já está vendido por Arsenal. Então, se o Pedro já está vendido por essa bala que estão cogitando aí entre 180 milhões a 200 milhões de reais, não tem que vender o Murilo. Dá para resguardar o moleque. Dá para segurar ele no Corinthians aí por mais 2, 3 anos, até para ele ganhar mais experiência e se valorizar mais ainda. 2 perdas, 2 jovens e um como titular absoluto, não seria bom. Até porque o mercado da bola não oferece muitos zagueiros. A gente estava interessado no Lucas Veríssimo, já pode ficar na Europa. O Lucas Veríssimo existe grandes chances de não vir para o Corinthians. Inclusive tem o Palmeiras que entrou na briga. Então não tem o porquê, se o Pedro já está vendido, do Murilo sair. Então a diretoria do Corinthians tem que se atentar a isso. Até porque se a gente ficar só vendendo também as nossas revelações, vai ser difícil a gente voltar a ser campeão. Porque toda vez a gente tem que ir no mercado da bola, porque a gente vende os nossos principais jogadores. Então, pessoal, quero que vocês comentem essa situação do Murilo aí. E a próxima notícia já se liga com essa, que é a venda do atacante Pedro para o Arsenal. Informações do craque Neto. E o Luxemburgo, na entrevista depois da partida do Fluminense, em que o repórter pergunta por que o Pedro não está sendo utilizado, ele veio com o miguezinho, que coloca o jogador quando ele quer, do jeito que ele é sem educação, que empresário fica forçando, que tudo tem seu tempo. Não é bem assim, pessoal. O Corinthians não vai pôr o Pedro para jogar. O Corinthians não vai se arriscar e o jogador se lesionar e ele perder uma venda milionária. E eu dou razão. A gente critica muito a diretoria, mas eu dou razão. Porque não tem como segurar o Pedro, é muito dinheiro. Assim como o futebol do Sul da América não compete com o Brasil não compete com a Europa, ou com os árabes, ou com os chineses. Então, se o Pedro sair por essa bala, que seria uma das salvações do Corinthians, para a janela do meio do ano, que usaria o dinheiro do Pedro para trazer aí de 4 a 5 reforços de peso, eu acredito que tem que segurar o jogador mesmo, não tem que pôr para jogar, até porque não adianta o Pedro entrar lá e arrebentar, não adianta a gente entrosar com um jogador que não vai fazer parte do elenco. Mas eu quero que vocês comentem aí, fiel. Vocês venderiam o Pedro e o Murilo? Vocês venderiam só o Murilo? Vocês venderiam só o Pedro? Ou vocês venderiam os dois? Comentem e o porquê. Eu quero muito saber a sua opinião. Pessoal, e agora a notícia sobre o Bruno Mendes. Bruno Mendes, zagueiro aí, que está se firmando no time do Corinthians, vai sair de graça. É muito difícil hoje o Corinthians renovar com o Bruno Mendes. E a vontade não está partindo só do Corinthians. O Corinthians fez uma nova proposta para o jogador há 10 dias atrás e até hoje não teve resposta. Essas são as informações do Corinthians atualizadas que temos. Então, o Bruno Mendes está cozinhando o Corinthians em banho-maria para sair de graça, já em dezembro. Não sei se essa vontade está partindo de seus empresários ou do próprio jogador, mas eu particularmente acredito que seja do Bruno Mendes, porque venhamos e convenhamos,
O Bruno Mendes era ídolo lá no Internacional, diferente do Corinthians. O Corinthians ele está jogando bem, entrando em umas partidas, está se fixando. Ah, corintianeiro, cara, o diretor incompetente, a gente tem que renovar com o Bruno Mendes, só tem 23 anos, é bom jogador? Sim, Bruno Mendes é um bom jogador, bom, tá pessoal? Tá jogando bem? Tá, mas o jogador pensa também. O jogador sabe que ele não vai continuar como titular por muito tempo. Porque o titular do Corinthians absoluto é o Fagner, pessoal. E não é que eu tô idolatrando o medalhão, não. O Fagner ontem entrou no segundo tempo, colocou o Roger Guedes na cara do gol. O Fagner, em seu preparo físico ideal e com confiança adquirida, é o melhor lateral do Brasil, como foi todos esses tempos atrás. Então o Bruno Mendes sabe disso. E se for para o Bruno Mendes ficar na reserva de um grande clube, ele prefere ser titular de um clube de mediano para baixo, que é o Internacional. Para ele é muito mais vantajoso, às vezes até por quantias financeiras menores que o Corinthians ofereceu. Porque o jogador se valoriza, o Bruno Mendes foi para a seleção na época, estando no Internacional, seleção do Uruguai. Então, o jogador pensa muito nisso. E eu acredito que o Bruno Mendes hoje quer sair do Corinthians. Até porque o Gil tem cadeira cativa, vocês perceberam? O Gil não sai do time. E o Gil não saindo do time e o Fagner voltando, vai sobrar para quem o banco de reservas? Vai sobrar para o Bruno Mendes. Então, acredito que hoje seja muito difícil o Bruno Mendes renovar com o Corinthians. A não ser que venha uma proposta do Timão aí, escandalosa financeiramente, que eu duvido muito que convença o jogador a ficar. Pessoal, mas comentem aí, o que vocês acham da situação do Bruno Mendes? Vocês se esforçariam para renovar com o zagueiro hoje? Ou vocês deixariam ele ir, já que é a vontade do jogador? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião. E as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Espero que tenham passado para vocês de forma detalhada. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!